Então, boa noite, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Eu quero inicialmente agradecer ao EMES, na pessoa do professor Nathaniel, meu amigo e colega de labuta, né, na universidade, pelo convite e registrar a minha satisfação, né, de participar desse evento em homenagem ao professor José Pereira Silva, uma pessoa com quem eu conversei pouquíssimas vezes, mas já o admirava antes mesmo de conhecê-lo aqui, numa vez que o EMES gentilmente me homenageou, ele estava na mesa, e não posso deixar de me lembrar, em 2014 ou 2015, não sei, acho que foi num desses anos aí, que houve um evento dessa natureza aí na UEMES, e nós organizamos uma sessão coordenada, acho que era, não sei se era sessão, era mesa, sobre toponímia. Estávamos Ana Paula, Gel, Carla Figueiredo e eu. Aí estávamos começando as atividades, né? A sala bastante cheia, entrou aquele senhorzinho simpático, sentou bem na primeira carteira, e ficou escrevendo, participando, e eu pensava, mas quem será que é esse senhor? Né? Aí depois participou das discussões, aí que eu descobri que ele era o José Pereira da Silva. Né? Então, eu tenho essa lembrança dele, que foi o dia com quem mais a gente conversou questões toponímicas. E aí quis o destino, né? E hoje estivesse eu aqui nesse evento, tentando falar um pouco sobre toponímia, né? Gostaria que fosse outras circunstâncias, mas quem somos nós para questionar os desígnios de Deus, né? Sabe-se lá o que é, o que é melhor ou pior. É triste, isso nós temos certeza. Muito triste, uma grande perda para a filologia e a linguística no Brasil, né? O professor José Pereira, com esse círculo, com as suas atividades, com a revista, ele deu, entre aspas, assim, ressuscitou, valorizou os estudos filológicos no Brasil. Esse mérito devemos a ele. Né? Assim, ele conseguia reunir grande número de pessoas nos seus eventos, com as publicações. Então, a filologia ficou em alta graças ao trabalho dele. Aí, conversando com o professor Daniel, pensei, mas o que é que eu vou falar, né? Não sei, toponímia, mas aí me lembrei que o professor publicou um livro de toponímia, e por meio do professor Nathaniel, o filho dele, gentilmente, ele nos mandou o livro, que eu li com muita curiosidade, muito prazer. E aí eu resolvi discutir um pouco, né, assim, que era uma questão que faz tempo que eu penso nela, e eu sou convicta do que eu vou dizer aqui, essa dimensão filológica dos estudos toponímicos, conversar um pouco sobre essa relação entre filologia e toponímia, né? Essas intersecções ou interdisciplinaridades necessárias. Então, eu me propus Fica essa tela aqui mesmo, à direita, né? Isso, agora está certinho. Tá. A discutir um pouquinho, né, sobre essas intersecções entre filologia e toponímia, né? Então, situar o estudo da toponímia no âmbito dos estudos, está aparecendo aqui que está me atrapalhando um pouco, os estudos lexicais e, por extensão, os estudos onomásticos e linguísticos. À direita está tampando o slide um pouco. Focalizar o léxico toponímico e suas relações, né, com o léxico da língua, e discutir as inter-relações entre estudos filológicos e toponímicos. Né? Então, de onde que eu me situo, né, da estudiosa do léxico, da palavra enquanto signo linguístico e léxico. Como repertório de palavras das línguas naturais, que traduz o pensamento das diferentes sociedades no decurso da história,
Razão porque estudar o léxico implica também resgatar aspectos da cultura e da ideologia. Esse conceito de léxico se aplica bastante à toponímia, porque dependendo do recorte toponímico que se vai estudar, sobretudo se o objeto de estudo for a toponímia urbana, essa questão cultural e ideológica se sobressai, né? Léxico toponímico. Eu faço questão de retomar esse conceito, porque o topônimo, o nome de lugar, é um signo linguístico com características próprias, dado o seu estatuto de nome próprio. Então, é uma pesquisa toponímica, é uma pesquisa na área da onomástica e, consequentemente, dos nomes próprios. Então, qualquer pesquisa, qualquer estudo que se proponha a estudar toponímia tem que também se debruçar sobre as questões teóricas da onomástica e da lexicologia em geral, né? Então, nome próprio, com seu estatuto próprio. Então, nesse contexto, define-se léxico toponímico como universo de topônimos de uma língua. Então, nós temos o grande repertório lexical de uma língua. Dentro desse repertório, nós vamos ter um recorte, um subcampo do léxico toponímico, que estão circunscritos a diferentes espaços geográficos do território coberto pelo sistema linguístico. Nesse sentido, né, nós definimos o léxico toponímico como as unidades lexicais investidas da função de nome próprio de lugar, que podem reunir formas do vocabulário comum alçadas à categoria de topônimos. Então, se eu tenho lá o buriti, que é o nome de uma planta, eu tenho o jacaré de um animal, eu tenho o que mais? A água limpa. Então, são elementos do mundo natural, nesses casos aí, do léxico comum, que no momento em que passa a ser o rio ou córrego água limpa, o córrego buriti ou o córrego jacaré, esse nome comum foi alçado à categoria de topônimo. Ou posso ter nomes próprios de pessoas, de lugares, de crenças, de entidades sobrenaturais, que são ressemantizadas, com o fim princípio de nomear um lugar. Então, eu posso ter a Avenida Afonso Pena. Afonso Pena já era o nome de pessoa, né? E esse lugar pode ser desde espaços geográficos mais amplos, continente, países, regiões administrativas, estados, cidades, grandes rios, montanhas, até elementos geográficos menores, né? Como uma ilha, um córrego, uma vila, um povoado, uma rua. Então, há uma estreita relação também entre léxico regional e léxico toponímico. Ambos são subsistemas léxicos intrinsecamente relacionados, à medida que a toponímia local tende a incorporar uma porção significativa de vocabulário de cunho regional. Aqui estou me referindo, sobretudo, à toponímia de acidentes físicos, né? Então, segundo o Dick, é pela conjunção de várias condicionantes linguísticas ou dos diversos dialetos e falares presentes em um determinado território que se estrutura o léxico regional. A toponímia, principalmente, é o grifo meu, serve-se dessa circunstância de base, equivalente ou próximo a um substrato vocabular, para aí deitar raízes, aproveitando-se do material linguístico que mais se adeque à configuração dos conceitos que deve transmitir. Então, para iniciar aqui a minha apresentação também, eu fui aos dicionários. Então, trouxe algumas informações lexicográficas. O dicionário de linguística do Dubois, que é um dicionário especializado, vai definir filologia como a ciência histórica que tem por objeto o conhecimento das civilizações passadas através dos documentos escritos que elas nos deixam. Esses nos permitem compreender e explicar as sociedades antigas.
Linguística e filologia não são sinônimos. E as ciências com as quais elas estão em contato são muito diferentes. Essa distinção é recente na medida em que a linguística não se desenvolveu senão no final do século XIX. Então, o trabalho principal dos filólogos é, portanto, a edição dos textos. Isso é o que nos diz Dubois. Para a toponímia, ele já traz, é a parte da linguística que se ocupa da origem dos nomes e lugares. Esse traço aqui é muito importante. A origem dos nomes e lugares. Origens dos nomes e lugares nos reporta a etimologia, a descrição da história da palavra, dos seus componentes básicos, né? E já entramos aí numa dimensão filológica. E também de suas relações com a língua do país, com as línguas de outros países ou com línguas desaparecidas. Os fósseis linguísticos, né? Às vezes, uma palavra de uma determinada língua que não é mais falada, ela é perpetuada no nome de lugar que fica lá, num determinado espaço e representa uma marca da língua. E o seu estudo implica num retroceder aí ao passado sobre a história da língua, se é que se consegue descobrir, porque às vezes nem se consegue, né? A matéria é geralmente dividida segundo a geografia, então ele traz aí a interface com a geografia. Há especialistas em nomes de rio, de nomes de montanhas. Há especialistas também para esta ou aquela região determinada. Aí fui ao Caldas Aulete, o dicionário de língua online, que todos aí têm acesso, que, como ele define filologia, estudo de uma língua em todos os seus aspectos e dos escritos a que há documento. Estudo científico da evolução de uma língua ou de famílias de línguas, gramática histórica. Estudo que tem por objetivo a restituição de um texto à sua forma linguística primitiva, retirando-se dele todos os acréscimos que sofreu no decurso da sua transmissão, aí também a crítica textual. E estudo de sociedades e culturas antigas por meio de textos por elas legados, privilegiando-se para tanto a língua escrita e literária. E o Caldas Aulete define toponímia como a designação das localidades pelos seus nomes, a toponímia das ruas do Rio. Subdivisão da onomástica, que estuda os nomes próprios e lugares. Pesquisa etimológica sobre os topônimos e, por extensão, o livro que contém essa pesquisa ou a relação de topônimos. A toponímia como área de investigação linguística, né? Agora, como área de investigação linguística. Lognon, em 1920, né, já definia os nomes e lugares, defendia que os nomes e lugares formam a mais rica das nomenclaturas associadas à linguagem usual. O estudo científico da toponímia teve início na França, com os estudos do Auguste Lognon, que é considerado o fundador dos estudos toponímicos na França. Estudo com um viés filológico. Lognon tinha o objetivo de recuperar a etimologia dos nomes. E essa é uma tendência ainda muito forte, eu diria até predominante, nos estudos toponímicos na Europa. A toponímia agora dosar, né? Conjuga aí a história, indica movimentos antigos, migrações, colonizações, os grupos linguísticos e seus traços. E estamos agora com Albert Dosat, um grande dialetólogo que tem obras muito importantes na área de geolinguística, e a partir dos estudos do vocabulário comum, ele começou a levantar a hipótese, e aí desenvolveu toda uma teoria toponímica, de que, por meio dos nomes próprios, também seria possível se delimitar áreas, né? Assim como o vocabulário comum, na geolinguística, dialetologia,
delimita isoglossas, áreas dialetais, nós poderíamos pensar também em áreas toponímicas. Então, em 1922, ele muda o rumo dos estudos toponímicos ao investigar o fato, tentando recuperar, além da etimologia, o significado do topônimo. E assim a toponímia torna-se uma área de domínio da linguística e não mais da história. E ele fala dos nomes e lugares da França, classificados por camadas e tipos históricos e etimologicamente analisados. Não abandonou a dimensão filológica, mas avançou investindo no significado do nome. Né? Moulon, recente, que faz o prefácio lá do livro do Gendron, que eu já citei aí nos slides anteriores, ele considera a toponímia como uma disciplina recente como ciência humana. É um campo fascinante, mas repleto de dificuldades e de miragens. Os nomes dos lugares são intrigantes, pois deixando de usá-los na indiferença mental como o simples ponto de referência no espaço, se busca encontrar um sentido para eles. Muitas vezes opaco, eles deram origem às interpretações mais ingênuas e fantasiosas. É essa questão da disciplina, toponímia como disciplina recente, como na área das ciências humanas, da linguística, foi uma grande luta da professora Maria Vicentina Dick, a nossa maior toponimista, que construiu toda uma teoria durante mais de 40 anos de pesquisas para firmar, e graças à teoria, graças às pesquisas dela, as contribuições da professora Dick na Universidade de São Paulo, a toponímia passou a ter um espaço dentro da linguística, um espaço dentro do GT de lexicologia, lexicografia e terminologia da Ampol. Então, antes era considerada apenas uma área da geografia. Eu me lembro que os primeiros trabalhos de toponímia que eu orientei na pós-graduação da UFMS, eu tinha um colega que dizia, não sei o que a Cida está fazendo, está agora trabalhando com geografia na pós-graduação, até que eu convidei para uma banca de uma orientanda minha. Aí ele não falou mais, porque eu viu que nós estávamos fazendo estudo de léxico, né? Não de geografia. Então, o nome próprio, né? Agora situando o nome próprio, se opõe ao vocabulário comum, e a onomástica é a grande área que vai tratar desses dois tipos e muitos outros. Né? A toponímia e a antroponímia são os mais explorados dentro da onomástica, uma ciência que também começa a ganhar corpo graças a Dosar, que organiza o primeiro congresso de onomástica que aconteceu no mundo, ali acho que na década de 30, não me lembro bem a data agora, e esses congressos continuam acontecendo até a atualidade. Então, como área de investigação linguística, o que é um topônimo? É um signo linguístico enriquecido, segundo Dick. Congrega tanto as características próprias do léxico veicular, quanto especificidade que os tornam diferentes dos nomes comuns, pois consubstanciam a intencionalidade do denominador, que, acionando as várias circunstâncias que o rodeiam, seleciona um determinado nome para este ou aquele acidente geográfico, que evoca em seu significado a justificativo para a sua própria existência. Por isso, esse é um princípio básico da teoria da professora Dick. Como que, numa pesquisa de campo, é praticamente impossível se conseguir descobrir a causa denominativa, por que um riozinho lá no Pantanal, um riozinho, recebeu aquele nome. Infere-se pelo significado do nome. Esse é o nome de um bicho? Deveria ter muito, eu já tenho estudos nesse sentido. As plantas, ou é um lugar deserto, é um lugar novo, então tem muitos nomes anímicos, né? Mas recuperar a real justificativa é impossível.
Gendron é um toponimista francês atual. Ele enumera os seguintes materiais para o estudo da toponímia. Veja bem, instrumentos linguísticos, uma bibliografia linguística, né? Eu sempre disse isso para os meus alunos. Estudar toponímia é estudar linguística. Antes de chegar à teoria toponímica, tem que passar pelas teorias linguísticas e as teorias lexicais. Precisamos de dicionários, muitos dicionários, gerais, etimológicos e regionalismo. Os atlas linguísticos e etnográficos nos ajudam muito para ajudar a compreensão de variantes locais, regionais. Dicionários topográficos, geográficos, históricos. Quantas vezes eu tenho um ótimo dicionário aqui de geomorfologia? É esse dicionário que vai me dar respostas para determinados entraves com relação a um determinado topônimo. Um corpus administrativo, aí, que é o corpus oficial, e a cartografia, né? Então, Dick, né, sintetizando aqui a teoria, ela concebe um modelo de categorização toponímica que considera a motivação semântica subjacente ao elemento específico do topônimo. O que é o elemento específico? Eu tenho o sintagma toponímico. Aí eu tenho Rua das Araras. Rua é o elemento genérico, que é o que vem da geografia. E Araras é o específico, o topônimo propriamente dito. Então, o próprio significado do nome do lugar evoca uma motivação semântica no plano sincrônico da língua. Por isso que se o pesquisador não consegue descobrir o significado daquele topônimo na língua, ele não tem como classificá-lo dentro de uma categoria. Agora, dentro da toponímia, como área de investigação linguística no Brasil, temos aqui a contribuição, não é? E aqui a homenagem que faço a ele, o nosso saudoso José Pereira da Silva, com o seu livro Para uma Toponímia de Dom Cavate, Minas Gerais. Eu me lembro dele ter comentado comigo, nesse encontro a que eu me referi, que ele estava escrevendo um livro sobre a cidade em que ele havia nascido, e que era uma homenagem que ele queria deixar para essa cidade. E uma das partes desse livro era a toponímia. Por isso que ele estava lá discutindo conosco no simpósio sobre toponímia. Encontrei na introdução aqui um parágrafo meio profético, né? Ele, quase no final da apresentação do livro, ele sempre se coloca nesse livro como um trabalho inicial, como alguém que vem da filologia e que está iniciando todas as decisões, assim, muito humilde, né, como que ele era, porque com o conhecimento filológico que o professor José Pereira tinha, ele elucidaria muitos topônimos que às vezes nós não conseguimos elucidar, né? Então, mas ele se coloca dessa forma no livro. E diz o seguinte, escreve o seguinte: se o tempo e a saúde ajudar. Pretendo ampliar este estudo para historicizar cada ponto dessa toponímia, principalmente em relação àqueles nomes que remetem mais diretamente à história local do município e da cidade, sintetizando as informações positivas mais importantes sobre os antropotopônimos que homenageiam personalidades que contribuíram em algum momento para o progresso do lugar. Está aí o desafio para os seus discípulos, né? Continuarem o estudo do mestre. Aqui eu não trouxe aqui todo o sumário, só a parte que ele traz a toponímia. Então, a toponímia traz algumas questões teóricas, né? Uma ótima revisão de literatura sobre toponímia, e a partir do item 2.3, né, o livro fica muito interessante. O reflexo da toponímia na memória social dos cavatienses na toponímia local. Como ele trabalhou também com entrevistas, ele recuperou muitas
informações, algumas delas da toponímia paralela ou de nomes antigos, né, que a cidade ou outros acidentes geográficos do município tiveram antes do Cavate, Dom Cavate. Aí depois ele tem os estudos do Dom Cavate, e no item 2 ele faz uma introdução ao município, a formação administrativa, e depois estudo toponímico do município. E o restante ele vai tratar de questões geográficas, sociais sobre o município. Vale a pena a leitura também pela recuperação que ele faz da memória. Né? Muito interessante o livro. Aí eu trouxe só 2 trechinhos aqui, extraído do próprio livro dele. Então, ali, lendo o nosso mestre, né? Aliás, não há dúvidas de que, grosso modo, o nome nasce da relação semântica que se estabelece entre o objeto e a sua designação. E é por isso que a toponímia se torna tão importante para os diversos ramos de conhecimento de uma comunidade como a de Dom Cavate, remetendo-se à sua história, a seus costumes, a sua geografia, a sua linguagem, a sua política, ruas com nomes de ex-prefeitos, ex-governadores, ex-presidentes, etc. As suas religiões, os diversos nomes de personagens e topônimos bíblicos no bairro do Serapião. Olha que nome mais interessante. Nomes de padres em diversos logradouros, Rua São Mateus, Rua ou Travessa Mar Vermelho, Vila Padre Tito, a antropologia, Boca do Lixo, Boa Sorte, Socapó, a psicologia social, Vargem Alegre, a zoologia, Morro da Cobra, Gogó da Égua, a botânica, Rio Caratinga, Mangueiras, Perobas, etc. Esse trecho está na página 13. Então, lendo essa citação do professor José Pereira, percebemos que o Dom Cavate, lá no interior de Minas Gerais, parece ser uma cidade pequena, fiquei até com vontade de conhecer, porque as cidades de Minas são muito simpáticas, né? Elas têm as tendências toponímicas que nós temos aqui em Campo Grande, com algumas exceções, talvez. Por quê? Nomes ex-prefeitos, né, de política, governadores, presidentes, questões religiosas, homenagens a padres, pastores, né? Eu tenho vários orientandos, nós estamos quase cobrindo Campo Grande com os estudos toponímicos, e também a professora Ana Paula. Então, a gente vê que cada região urbana tem algumas tendências que as individualizam, mas no conjunto predominam nomes de pessoas, predominam os áxios topônimos, né, os títulos, sobretudo militares, políticos. Há muitos nomes da fitologia e há nomes assim, bairros muito sui generis, né? Como um bairro que eu acho que é na região do Segredo, que todas as ruas têm nome de óperas famosas. Então, essas características que ele traz aqui, sobretudo da urbana, salvadas as devidas proporções, elas são recorrentes em todas as cidades, né? E ele depois ele trabalhou todos os topônimos dentro das taxonomias da professora Dick. Achei interessante esse aqui. E todos são interessantes, né? Mas eu tinha que fazer escolhas. Derrematopônimos, né? O que é um derrematotopônimos? São aqueles sintagmas toponímicos que derivam de expressões cristalizadas. Então, a gente vai ter, por exemplo, fraseologismos, né? Muito. Rua vai e vem. É uma rua lá de Dom Cavate.
Nós temos no Rio Grande do Sul, Não Me Toque. É uma cidade que se chama Não Me Toque. Então, esse vai e vem foi substituído por Rua Anália Heller. Socapó, nome antigo da atual cidade de Dom Cavate. Boca do Lixo, Boa Sorte, esse Boa Sorte também poderia ser um ânimo topônimo. Gogó da Égua, Volta da Cobra. Então, são alguns exemplos dos topônimos estudados pelo professor José. Voltando agora a Dick. A professora Dick propôs o seu modelo, que começou com 19 táxis, né? Depois foi ampliado e hoje tem 26, 15 de natureza física e 11 de natureza física, nomes hidro, fito, geomorfotopônimos, e os de natureza antropocultural, né? Os antropotopônimos, os agiotopônimos, os ânimos topônimos, todas aquelas 16 categorias que remetem a conceitos do mundo da cultura. Em 1997, né, no último livro escrito pela professora Dick, que foi a sua tese de livre-docência, ela trabalhou com a toponímia urbana de São Paulo. E aí ela introduz o conceito de referenciais toponímicos, a noção em uma perspectiva diferente do modelo taxonômico anteriormente proposto. Entretanto, a pesquisadora não deixou de pautar o estudo na referência que o designativo evoca. Dick registra: se o ponto de apoio buscado é a taxonomia por nós elaborada, a distribuição dos nomes encontrará uma base no que se optou chamar agora de referencial. Uns tendo um suporte concreto, material, facilmente deduzível, porque explícito ou icônico, outros menos sensíveis, mas igualmente válidos, né? Essa perspectiva, né? Pena que também o quadro de saúde não tem permitido que ela avançasse, né, nesse viés teórico, mas ele nos ajuda a compreender algumas questões relacionadas às próprias taxonomias e às próprias causas denominativas. Eu não recuperei aqui, dado os objetivos dessa fala, mas uma série de estudiosos, né, desde lá de Dosat, vem propondo mecanismos de classificação do topônimo. Ela constrói esse modelo, assim como Salazar Quirrada constrói um para a toponímia da Venezuela. O Atlas Toponímico da Espanha trabalha com muitas categorias, né? Boa parte das categorias também são similares às que a professora Dick propõe no seu modelo. Então, esses referenciais têm nos ajudado muito, sobretudo no estudo da toponímia urbana. Eu trago aqui um quadro, só um exemplo, de um texto que Ana Paula e eu publicamos agora no nosso livro, volume 2, da toponímia, em que nós fizemos um estudo dos 79 municípios, dos nomes dos 79 municípios, considerando esses conceitos. Então, quando eu tenho Dourados, qual é o referencial? Né? A gente sabe que tem o rio. Então, há anos dourados? Não são os anos dourados. É o peixe. Então, um referencial é zootoponímico. A táxi é zootopônimo, porque o significado da palavra dourados na língua comum, um dos significados é peixe. Agora, que causas denominativas fizeram com que o município e outros eventos ali fossem chamados de Dourados? O Rio Dourados, um dos mais importantes da região, originalmente era denominado como Rio dos Dourados, numa alusão ao grande número de peixes da espécie dourado, uma espécie de peixe abundante nos rios de Mato Grosso do Sul. Bom, o rio está lá, lindo e majestoso.
Ele motivou o nome da colônia militar de Dourados no final do século XIX. O nome do município de Dourados em 1935. São João Batista dos Dourados. Foi o primeiro nome de Dourados. E o nome da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, a CAND, né, que foi tão importante aí na década de 40 para o povoamento do sul do estado, do então estado de Mato Grosso. Então, eu tenho a causa. Às vezes, então eu tenho o rio, Ezô, Rio Dourado, Ezô. Ah, não, mas agora é o nome transplantado para a cidade? Não. O nome, a causa denominativa é o rio. Tem o Rio Aquidauana. Deu o nome, a cidade Aquidauana. Rio Miranda. Então, a classificação é a mesma. Então, se nós começarmos a analisar os topônimos, buscando a causa denominativa, por exemplo, eu tenho Ilha dos Frades, lá na Bahia. Ilha dos Frades. Então, Frades é alguém ligado, né? O Ilha Santa Luzia, sei lá, agora não é lá da Bahia mais. Santa Luzia, Ilha Santa Luzia. Ah, mas ela é Santa Luzia porque o colonizador era devoto de Santa Luzia, o colonizador é quem fundou essa região, então é um histórico topônimo. Não, Santa Luzia, pelo significado da palavra e pela formação linguística dela, ela é um agiotopônimo. Então, às vezes, a gente, desculpe se eu estou dizendo isso, mas às vezes a gente vê uns desvios nas pesquisas toponímicas. Então, pesquisa toponímica é de caráter linguístico. E quando a DIC propõe esse referencial, nos ajuda a separar um pouco as coisas e a talvez evitar alguns equívocos que se cometem entre a confusão entre causa denominativa e taxonomia toponímica. Ah, Aquidauana, então, é couro? Não, couro é nome transplantado. Então, eu tenho lá no Pará, Altamira. Eu tenho, o que mais? Óbidos, uma série de palavras portuguesas que na época da Reforma Pombalina foi, né, por uma atitude política mesmo, a determinação do Marquês de Pombal, os nomes indígenas das reduções de jesuítas que tinham sido expulsos, os nomes foram substituídos por nomes de cidades de Portugal. Foi uma ação política, estratégica para marcar território. Então, esses são nomes transplantados. Ah, mas eu tenho aqui Rua Bahia. Sim, é transplantado. Agora, Aquidauana é o nome do rio. E a cidade não é transplantada, é o rio que é a causa denominativa. Finalizando, a pesquisa toponímica é essencialmente de cunho linguístico. Desculpe se eu estou insistindo nisso, né? Por isso se beneficiam das teorias linguísticas. Eu tenho orientandos trabalhando com toponímia rural, nome de fazendas, que estão tendo que recorrer a teorias da sintaxe para entender determinados nomes que são muito complexos. Fazenda Santa Luzia do João do Morro, não sei o quê. Isso é um nome oficial que está no mapa do IBGE. Então, como tratar com esses nomes? Então, às vezes, os modelos que existem não dão conta, e a gente vai às teorias linguísticas, às teorias da sintaxe, da morfologia, para tentar encontrar uma sustentação linguística para interpretar o nome, a estrutura do nome. Então, teoria linguística não se refere aos princípios para descrição e análise linguística. Né? Nós estamos nessa seara, estudo de descrição e análise linguística. E fornecem dados que permitem análise entre léxico, sociedade e cultura. A interdisciplinaridade é um traço característico da toponímia. Às vezes nós temos que recorrer à geografia, à história, à antropologia. Aí eu tenho ariquemes. Mas o que é esse ariquemes? O que significa essa palavra? Vou lá nos livros sobre
linguística indígena e vou descobrir que Ariquemes é o nome de uma etnia. Então, é um etnotopônimo. Então, eu tenho uma interdisciplinaridade. Mas o primeiro passo no estudo de um topônimo é de natureza linguística e filológica. É um signo de língua investido em função toponímica e o que ele significa. Quando nós entramos na toponímia indígena, então, olha, eu tenho uma orientanda, a Camila André, terminou de defender a tese dela de doutorado sobre a toponímia indígena de Mato Grosso do Sul, acidentes físicos. Que luta, porque às vezes as palavras, a língua não. Por exemplo, o Guarani é uma língua falada ainda, mas esses topônimos que estão lá, nomeando um riozinho, um córrego, pode ser o Guarani antigo. Então, faltam descrições muito descrições linguísticas mesmo, assim que sejam dados fidedignos, em que a gente que o toponimista possa se apoiar, né? Então, quando se trata de linguística indígena, de toponímia indígena, então aí sim que é fundamental descobrir o né? Fazer a divisão morfológica, né? Aí dessa palavra e tentar descobrir o que aconteceu no processo de formação de palavra e o que significava na língua de origem determinado radical, determinado prefixo ali. Aí os atlas toponímicos se singularizam por seu caráter documental, assim como os atlas linguísticos, né? À medida que registram dados de determinada sincronia e perenizam esses dados para a posteridade, razão pela qual se configuram como fonte inesgotável para estudos futuros, em especial os voltados para a história da língua, multiplicando-se assim o seu valor. Ainda em se tratando de estudos filológicos, principalmente na UFBA, eles estudam muito, tem a área de filologia, tem muitos estudos da toponímia de documentos antigos. Eu já orientei um trabalho nesse sentido de um livro de literatura de viagens. Então, é uma perspectiva também de estudo da toponímia, e aí o casamento, a interface com a filologia é maior ainda, né? Aqui algumas referências, né? E obrigada, estou à disposição para perguntas, caso haja interesse.